Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Programação Científica com Python. Hoje nós vamos ver a segunda parte da nossa primeira aula sobre programando com fórmulas. Então, para resolver essa equação que nós apresentamos aqui, com programação, nós podemos fazer diretamente ou muito parecido com o que é expresso na equação. Então, nós podemos aqui escrever print, porque eu quero imprimir, né, a gente já fala imprimir, mostrar esse resultado na tela do usuário, mostrar isso aqui, 5 vezes 0,6 menos 0,5. Aqui o nosso vírgula, aqui é linguagem inglesa, língua inglesa, então o nosso ponto aqui é a vírgula deles, e a nossa vírgula é o ponto deles, né? Então, 0,5 vezes 9,81 vezes 0,6 ao quadrado. Então, o asterisco é a potência, né? Elevado à potência de 2. Então, se executarmos aqui, vamos ver que o resultado é 1,2342, tá? Se quisermos ser ainda mais fiéis com a equação, a gente pode fazer assim, né? Eu quero que y seja igual a isso aqui, né? E aqui eu quero imprimir y. Então, o resultado é o mesmo. Claro que nós podemos também modificar os valores das variáveis aqui, né? Então, se o problema fosse saber como é que seria o resultado se a velocidade inicial fosse 10, qual seria a altura. Então, se a velocidade inicial for 10, a altura aqui, em vez de ser 1,2, vai ser 4,2. Né? 4,2 eu estou arredondando. Tá certo? Eu vou voltar aqui, para a gente não ficar inconsistente. Como é que você pode executar esse programa? Né? Uma vez que você escreveu um programa como esse, como é que você pode executar? Então, lembrando, um programa ele é um texto plano, sem códigos, né, que você deve usar um editor simples. Por exemplo, o Microsoft Word nunca deve ser utilizado porque o Word não, aquele que você vê, existe código que não está sendo exibido, e aí o editor Python vai ver esse código, vai se confundir todo, né? O interpretador Python vai se confundir todo. Então, não deve. Aqui uma lista aqui de editores para vocês que podem escolher o melhor para vocês. Eu gosto do Sublime, né, que ele é muito simples, vocês vão ver aqui, e por isso ele é muito rápido, tá? Não tem problema. Não gera muito problema para você, nem rodar em computador mais simples e tal. O Jupyter é esse notebook que eu estou usando aqui, tá? Ele mistura código, texto, e no meio, como vocês estão vendo, eu tenho um código que eu posso executar. Ele é interessante para deixar você uma documentação, uma coisa, um relatório que você queira fazer, e aí você pode usar o Jupyter, e aí em outros momentos eu posso mostrar a vocês como instalar o Jupyter, como executar, e vou disponibilizar esses arquivos também para vocês abrirem no computador de vocês, caso vocês queiram estudar ou revisar alguma coisa através dele, vocês podem utilizar, né? Então, se a gente quiser executar rodar esse programa, que você quer escrever esse programa em casa, e aí eu sugiro que vocês façam isso, até para vocês entenderem se o computador de vocês está com o Python bem instalado e configurado e tal. Então, é interessante vocês seguirem esse passo. Então, você pega o seu código, vou aqui copiar ele para a gente ser mais rápido. Abre o seu editor de texto, como eu falei, o meu o que eu estou usando é o Sublime, e eu colo aqui, certo? Tá aqui. De novo, né, se a gente quiser uma coisa mais organizada, mais bonitinha, não é nem bonitinha, né, mais clara. Então, tem que a minha variável y tem esse resultado, então eu posso pedir para imprimir y. E aí você vem no seu editor, né? E aí faz um save as aqui, salve como, e aí vou salvar como ball.py. Ele está aqui já, e aí vou escrever por cima, não tem problema. Eu estou nessa pasta exemplos, tá? Sim, o Sublime é gratuito também, né? Ele pediu aqui, você quer pagar? Mas vocês podem ficar eternamente dizendo que não quer pagar. Bem, e aí você vai no seu... abre um terminal, né? Como eu estou aqui, e aí você pode... Momento, você precisa ir para o mesmo diretório onde está o seu exemplo, né? Fica mais fácil, para você não precisar colocar o caminho completo.
E aí, você vê aqui que o ball.py está aqui. E aí eu posso fazer simplesmente Python, desculpa, Python ball.py. Certo? E ele vai me mostrar aqui o resultado, né? Coisa meio feinha, né? Só um número, para quem tá enxergando não vai ver grande coisa, mas aí você pode complementar, colocar um texto aqui, a altura e aqui, vírgula, tá? Um texto entre aspas, e aí vírgula, qual é a variável que eu quero imprimir logo após o final do texto, que no caso, y, tá? E aí, né, a altura certo? Então fica um pouquinho melhor, né? Bem, se tiverem dúvida, a gente também, vocês podem mandar para mim, mas não acredito que vocês vão ter ou dificuldade em instalar o Python já vem instalado no macOS, já vem instalado no Linux, quem tem Windows é que vai precisar entrar lá em python.org, e logo assim que você entrar, ele já dá uma dica de qual arquivo que você vai fazer o download, é coisa bem simples, né? Procura aí download Python, que aí vocês vão encontrar, certo? Bem, se a gente quiser um código ainda melhor, mais legível, que isso é interessante, né? Estamos falando sempre de compartilhar o código, usar o código que você escreveu na sua linguagem de programação como uma ferramenta de comunicação entre membros do grupo, do mesmo grupo de projeto. Então, você quer mandar o seu código para alguém, e é interessante que esse código seja o mais mais legível possível, né? Então, aqui, uma outra versão daquele mesmo código, sendo que agora o que é que eu faço? Eu crio variáveis, né? Do mesmo jeito que na matemática usamos variáveis, em linguagem de programação, você também pode utilizar. Então, V0 igual a 6.0, aqui 6.0 foi uma mudança que eu fiz, mas é 5, né? Para ficar aqui fiel com o texto. Gravidade 9.81, né? Metros por segundo ao quadrado. E aí T 0.6, e aqui a equação, tá certo? Então, quem vê um código como esse e conhece a equação, já percebe direto o que é que a gente está fazendo aqui, certo? E aí eu tenho o meu resultado, né? Vou colocar lá para vocês enxergarem. Eu posso executar aqui também, tá? Aqui, ó, né? No meu Jupyter, mas eu vou colocar aqui, porque aí vocês vão seguir, mas vai ficar mais próximo do que vocês estão fazendo em casa, né? Então aqui está o código, eu salvo aqui no meu teclado, e vou aqui Python Ball, certo? E aí y igual, tá. O resultado é o mesmo, né? O texto aqui eu mudei, mas o resultado, claro, porque os valores são os mesmos, tá? Existem regras para nomear variáveis, então a gente não pode colocar qualquer nome de variáveis, então a regra básica é que todas as letras podem, underscore, né, que é a barrinha aqui baixa, pode, os números de 0 a 9 podem, mas não pode iniciar com V0. Você pode ter, desculpa, não pode iniciar com dígitos de 0 a 9. Você pode ter uma variável V0, mas você não pode ter uma variável 0V, tá certo? Em Python e outras linguagens, por exemplo, Java, C, C++, as variáveis são case sensitives. A linguagem é case sensitiva, ou seja, ela é sensitiva ao tamanho, ela é sensível ao tamanho do caractere. Se a variável A minúsculo é diferente da variável A maiúsculo. Então, se você criar duas variáveis A minúsculo e depois escrever A maiúsculo, ele vai achar que é outra coisa, tá? Então, tenham cuidado. Aquele mesmo código, a gente poderia reescrever usando texto, né? Assim, variáveis mais longas. Initial velocity, que é a velocidade inicial 5, a cell, tá abreviando aqui, não, a gente está abreviando aqui um pouquinho, a cell of gravity, aí 9.31, time, já coloquei maiúsculo aqui para reforçar, 0.6, aí vertical position of ball, quer dizer, eu estou praticamente colocando o nome do que significa a variável como nome da variável, né? Para tornar o meu código autoexplicativo. Isso aqui é bem interessante, esse tipo de aplicação, quando a gente está trabalhando com problemas que não são de entendimento comum, né? Não, uma equação como essa é muito clássica, você não precisa, né, eu considero que não precisa tanto detalhe, mas aí existem vários outros problemas e que você está criando
as suas variáveis, aí, às vezes, uma variávelzinha com nome, assim, direto, ajuda bastante a compreensão do código, né? Não achem que ele é importante, que isso é importante para não apenas para alguém entender o seu código, mas para você também entender o código. Quando a gente está no nosso dia a dia correndo, fazendo várias coisas, escreve um programa, guarda ele, fica lá no seu computador, daqui umas 2 semanas, quando você vai revisar, vai olhar de novo, você mesmo tem dificuldade de entender o que foi que você escreveu ali, certo? Então, essas práticas ajudam você a deixar o programa mais claro, inclusive para você mesmo que fez, né? Não subestime a sua mente, ela pode confundir você facilmente, certo? Então, isso aqui acontece com a gente, com quem lida com programação diariamente, isso acontece demais. Então, a gente acaba que se acostuma a escrever códigos mais claros e com nomes de variáveis mais diretas. Algumas palavras são reservadas em Python, então você não pode criar variáveis em Python com esses nomes, porque são nomes de comandos da linguagem, e aí ele vai confundir, vai achar que você está executando uma operação, está pedindo para ele fazer outra coisa, que não seja o caso, né? Então, aqui, ó, end, yes, assert, break, class, são todas palavras reservadas da linguagem Python, não pode criar programas com elas, tá? Comentários são interessantes também. Então, aqui é uma outra versão daquele nosso código, mas agora eu coloquei comentário. O que significa? Eu coloco aqui um jogo da velha, a gente chama isso de jogo da velha, e aqui um texto. Esse texto não vai ser compilado, não vai ser executado pela linguagem, ele vai ignorar isso aqui. Então, program for computing. Então, o que você escrever aqui vai lhe ajudar aqui é movement. Vixe, talvez. Ele vai ajudar você a entender o seu código, né? Ajudar você a interpretar isso melhor. Então, eu prefiro essa versão aqui, né? Que eu tenho, os nomes das variáveis são mais curtinhos, mas eu tenho aqui uma explicação,zinha, velocidade inicial, seleção da gravidade, não fica aquele código grande e também fica claro, tá certo? O resultado não precisa nem explicar que ele é o mesmo, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que fica no Sublime. Então, no Sublime aqui, ele separa, tá vendo? Então, o Sublime, ele sabe, né? Ele sabe não, né? Ele é programado para isso. Ele percebe que... Também não percebe. O Sublime, ele é configurado, e aí, quando você tem o jogo da velha, ele muda a cor, né? As variáveis vão ficar em branco, os números vão ficar aqui em roxo, tá? As operações aqui isso é um vermelho, né? Um vermelho e tal, certo? Então, ajuda você a compreender e até corrigir erros quando esse uso de cores é aplicado. Eu acho isso legal. Todos os editores de linguagem de programação usam essa prática. Bem, outra coisa interessante que o Python permite é que a gente chama a sintaxe do printf. O printf é o comando da linguagem C para imprimir textos na tela, e ele é bem interessante porque ele é bem flexível e permite você formatar textos e números de diversas formas, né? Então, pode ser que a gente queira, no nosso exemplo, imprimir o resultado assim, em T 0,6 segundos, Y é 1,23 metros, tá? Aí, como é que a gente pode fazer isso? Calculamos aqui, tá? E depois a gente imprime aqui, coloca o texto, certo? Essa é a anotação printf lá do C, né? Coloca o texto aqui que vai ser impresso, mas no meio aqui, ó, tem um 1%. Esse porcento junto com uma letra aqui, significa que aqui vai entrar uma variável e G é o formato que ela vai entrar. G é um número real compacto, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Em T igual a uma variável impressa no formato real compacto, aí segundos, vírgula, Y é uma outra variável impressa agora numa notação decimal com 3 dígitos, 3 casas decimais. E aí, M de metros, ponto, tá? E aí, o que acontece? Uso aqui porcento, coloco aqui o parênteses,
e digo quais são essas variáveis aqui que vão ser colocadas nesses locais. Então, em %G vai entrar T, na ordem, né, pela sequência. E em %.3f vai entrar Y. E aí o resultado é esse aqui, né, que vocês estão vendo aqui abaixo. Então, se vocês quiserem que eu podia fazer assim, né, segundos, né, Y é metros, certo? Então fica uma coisa organizada. Eu posso achar que isso aqui é um exagero, 3 casas decimais é exagero, o usuário não está interessado nisso, então, nesse nível de detalhe, então vou colocar 2 casas decimais, então fica aqui mais organizadinho, tá certo? E aí, vocês podem usar outros formatos. Então, o número real, %G, como eu mostrei, %F para notação decimal, né? E aí vem outras notações aqui, ó, %S para texto, para string, né, texto, %D para inteiros, tá? A notação científica aqui, ó, que ele usa a letra E, que vai ser aquela 10, 3 vezes 10 elevado a 3, né? Então, pronto, aqui tem um exemplo. 1.42, aí tem esse E aqui, ó. Então, aqui significa 1.42 vezes 10 a menos 2, certo? Então, isso aí pode ser interessante também em alguns casos. Se tiver textos mais longos, pode usar aspas triplas, certo? Então, aqui, ó, triplas. Então, como é que você faz? Você coloca aqui um print, e aí, depois do comando print, aspas triplas, coloca o seu texto em várias linhas, pode, né, quebrar a linha, ficar dando enter e tal, e depois fechar ele aqui, certo? E aí, aqui é um texto maior, né? Então, em T, aí aqui, ó, %0.3f, uma bola com velocidade inicial V0 igual %3e, notação científica, metros por segundo, está localizada na altura %.2f. São 3 variáveis. Então, a primeira vai ser T, a segunda vai ser a V0, e a segunda Y, né, óbvio, respeitando aqui os valores que vão ser calculados. Então, a saída vai ficar uma coisa assim, né? Fica bem legal, né? Você mesclar aí texto com variáveis. Então, aqui a notação científica, né, foi essa daqui, ó. Aí, o exemplo não é tão bom, porque o número é muito pequeno, então é 5.0 vezes 10 elevado a 0, tá? Não tem muita graça. Mas talvez se a gente colocasse aqui, não sei, deixa eu ver aqui uma coisa maior. Aqui ainda, né? Aqui, mas aí se fizer assim. Então, agora V0 é 4.123 vezes 10 a menos 1, certo? A notação científica, que é curioso. Eu posso achar também que 3 casas decimais aqui é um exagero, então eu posso colocar aqui uma, certo? E aí você vai formatando. Eu sempre acho que a melhor forma de organizar é você testar várias vezes. Você executa várias operações, várias vezes, várias opções, até você encontrar o formato mais interessante para o seu texto na saída, né? As operações aritméticas em Python vão ser executadas, avaliadas e executadas da mesma forma que acontece na matemática. Então, se a gente tiver uma operação, uma expressão como 5 sobre 9 mais 2 vezes a elevado a 4 dividido por 2, em Python a gente vai escrever como 5.0 dividido por 9, mais 2 vezes a elevado a quarta dividido por 2. Da mesma forma que está escrito aqui, né? Se você quiser, você pode, você deve, né, usar os parênteses se você quiser mudar a ordem de avaliação. A gente sabe aqui que a primeira coisa que a ordem de avaliação da matemática, a potência vai ser executada primeiro, a elevado a 4, depois ele vai multiplicar isso aqui por 2 e depois vai dividir por 2, né? Então, e depois ele né, também vai dividir o 5 por 9 e depois somar com o resultado desse lado aqui. Se você quiser mudar essa ordem, aí você usa parênteses. Então, se você colocasse aqui um parênteses aqui, na divisão 4 sobre 2, aí ele vai dividir primeiro 4, né, 4 por 2, depois vai fazer desculpa, que 4 é a potência, né? O 2 vezes a e depois elevar a quarta, tá? Então, você usa parênteses para fazer isso, certo? Python também tem muitos módulos que você pode
importar para dentro do seu código. Então, o módulo nada mais é do que um programa Python que alguém escreveu e criou várias funções, a gente não vai ver lá na frente como é que faz isso, como a gente pode até criar nosso próprio módulo, criou vários, então o módulo é um arquivo com vários subprogramas, e que você gostaria, então vamos supor que você está dentro de um domínio, de um problema, e você implementou uma operação que é muito comum na sua área, e você precisa repetir isso, ficar usando várias vezes isso daí. Então, em vez de toda vez que for usar, você escrever esse código, você pode escrever essa sua função, coloca dentro de um arquivo, e no seu código você dá um import nesse arquivo. Aqui vamos botar o math. Então, se você quiser, por exemplo, executar a raiz quadrada de 2, dentro do módulo math existe uma função que é o sqrt, tá? Então, para você executar a raiz quadrada de 2, aqui eu estou usando R, né? Então, o R vai receber, vai guardar esse valor na variável R. Então, eu uso o import math e digo que R é igual a math.sqr de 2, certo? Então, isso aqui, R vai ser agora a raiz quadrada de 2, vai receber esse valor. Eu posso usar outras formas de fazer o import. O math, ele é um módulo, e o módulo, na verdade, eu falei de um arquivo, mas o módulo é mais amplo do que isso. O módulo, ele pode ter muitas funções e tal. Então, você pode, ser mais específico dentro do seu código, e você dizer que do módulo math, você quer importar apenas o sqrt. Isso livra você da obrigação de usar o math ponto. Então, simplifica, porque você escreve códigos mais curtos, né? Você escreve menos, aí você se torna mais rápido. R igual a sqr de 2, e aí está resolvido. Outra forma é você colocar from math, import, e o asterisco aqui significa tudo. Então, from math, import tudo. E aí, não só math, não só sqrt, mas seno, cosseno, log, tudo vai estar disponível para você usar dentro do seu código, certo? Então, um outro exemplo aqui, se você quiser calcular que Q é igual ao seno de x vezes cosseno de x, mais 4 vezes o log de x, e para um x aí igual a 1,2, como é que você faz? Então, você faz o from math, import seno, cosseno e log. Eu estou falando em português, né? Mas é sin, cos e log. Tá? E o seu x, como foi colocado aqui, é 1,2. Então, o Q da equação aqui vai ser o seno de x vezes cosseno de x, mais 4 vezes o log de x. Tá? Então, quando a gente roda, está aqui, então a gente tem esse resultado. Poderia também, né, você dizer, eu não quero usar isso aqui, colocar todas, eu quero simplesmente colocar asterisco. Então, o resultado é o mesmo. Por que é que algumas pessoas optam por colocar os nomes diretamente, seno, cosseno e log? Porque, às vezes, quando o programa fica muito grande, você cria várias funções suas, e pode ser que você crie uma função, dê um nome a ela, e essa função tem o mesmo nome de uma função do módulo que você importou. Então, se você criar uma função, por exemplo, aqui, eu criei uma função sqrt, colocar o meu programa e colocar aqui asterisco, ele vai se confundir. Porque quando você usar sqrt, o interpretador não vai saber o sqrt que você está usando. É o sqrt que você criou ou é o sqrt de math, que você importou tudo de math. Como você não sabe tudo que tem lá dentro de math, será que lá em math tem alguma função com o mesmo nome de alguma função que eu criei? Se tiver, vai dar conflito. E aí, nesse caso, prefere-se colocar, muitas vezes, muita gente prefere colocar diretamente o que quer importar, porque aí você não deixa dúvidas. O outro caso é, o seu programa vai crescendo e você vai importando vários módulos. E aí alguém vê uma linha sua aqui, seno de x, e essa linha começa a dar um resultado errado, estranho, ele faz, poxa, essa função veio de que módulo? Né?
E aí ele vem aqui em cima e vê que a função sim veio de math. E aí, né, sabe como resolver. Então, às vezes você importa, faz o download de um módulo de alguém, e esse módulo tem uma função, e essa função não, tem um bug lá que não foi corrigido, aí esse bug é inserido dentro do seu código, né, quando você usar essa função. Quando você for procurar qual é o erro, você vai descobrir que a função faz parte daquele módulo, e aí você vai pesquisar na internet, e vai acabar encontrando pessoas criticando aquele módulo, porque tem alguns erros e tal, certo? Então, ajuda quando o programa vai crescendo de tamanho, certo? Bem, existe um detalhe aqui bem interessante, que computadores podem gerar resultados inexatos devido a erros de arredondamento, tá? Então, isso é relativamente comum. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Então, vamos supor que você queira calcular 1 sobre 49 vezes 49 e 1 sobre 51 vezes 51. Então, tá aqui. Então, eu vou calcular aqui, V1, como é que eu faço isso, né? Vou colocar o primeiro resultado de uma variável que eu vou chamar de V1. V1 é 1 dividido por 49 vezes 49. E 1 sobre 51 vezes 51. Qual o resultado que eu estou esperando? Eu vou aumentar aqui as casas decimais para a gente ver. Qual o resultado que a gente está esperando? Claro que é 1. Né? Então, estamos esperando aí um resultado 1. Vamos para ambos. Né? Então, eu faço um print aqui, o meu texto, e aí, dentro do meu texto, naquele formato printf, vou dizer que eu vou imprimir duas variáveis. Aqui, um número real com 17 casas decimais, e outro também com 17 casas decimais. E aí eu coloco o porcento e vou dizer aqui, entre parênteses, que o primeiro número que eu disse aqui é V1 e o segundo é V2. Mas eu estou esperando que seja 1, né, o resultado. Então, o que é que eu tenho aqui de resultado? Não tenho 1 aqui para V1, mas tem 1 aqui para V2. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Vamos ver. Por que que isso ocorre, né? Ocorre porque as variáveis aqui, o V1, todos esses valores, eles são armazenados em espaço de memória do computador. O computador não tem como adivinhar, nem Python, qual o tamanho do resultado da operação aritmética que vai ser realizada. Então, o computador, ele destina um espaço na memória, né, em bytes, para aquela variável ser armazenada. Se as casas decimais estourarem esse tamanho, ele vai ter que arredondar, certo? E aí, na hora que ele arredonda, esse arredondamento vai gerando erros que vão se propagando, certo? Então, isso aí é um problema que temos que considerar. Esse erro, todo computador vai ter, toda linguagem de programação vai ter, e ele está na casa de 10 elevado a menos 16. É um erro muito, muito pequeno. Entretanto, esses erros pequenos dentro de um programa, então se essa variável aí V1 fizer parte de uma equação, ela vai jogar erro nessa equação, o resultado dessa equação já vai ser usado para uma outra equação, então existe uma propagação desse erro, e lá na frente isso pode gerar problema, certo? Bem, qual a lição que a gente aprende com isso? É que os computadores, eles fazem operações com números reais, mas todas operações com números reais que um computador for realizar, tratam-se de aproximações, certo? Então, você tem que sempre ter isso em mente. Vai executar uma operação, envolve números reais, então eu estou vendo aqui uma aproximação do resultado, certo? Vamos ver um outro código aqui, né? Vejam que interessante. Bem, eu vou fazer um teste aqui, que é o seguinte. Uma variável A igual a 1, tá? Eu usei esse ponto e vírgula aqui para me permitir colocar duas expressões na mesma linha, tá?
Eu não comentei isso no começo, muitas linguagens obrigam um final de linha, né? Um ponto e vírgula. Python não obriga, eu poderia também fazer assim, ó, certo? Então, o resultado seria o mesmo. Eu vou deixar assim, porque depois, quando vocês olharem esse exemplo, aí fica mais uma forma aí de vocês escreverem o programa de vocês. E aí eu vou criar aqui uma variável que eu chamei o resultado que foi computado. Então, o que foi computado é A mais B. Tá? O que foi esperado, qual o resultado que eu espero disso? 3. Certo? E aí eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu vou colocar esse parênteses para deixar um pouco mais claro, que talvez isso não seja de conhecimento de vocês. Criei uma outra variável. A variável é correto. Então, essa variável vai armazenar o verdadeiro ou falso. Tá? Se tiver... A minha ideia é que se o valor computado for igual ao esperado, o resultado é true, verdadeiro. Se computado for diferente do que foi esperado, o resultado vai ser falso, certo? Esse igual aqui, ele é diferente desse igual, certo? Então, a gente usa igual 2 vezes quando você quer testar. Você não sabe se eles são iguais. Você está dizendo, você tá questionando o avaliador do Python. Computado é igual esperado. Então, o resultado disso aqui vai ser ou true ou false, certo? Ou verdadeiro ou falso. Esse igual aqui, não, você está forçando, tá? Então, na hora, depois que executar isso aqui, o resultado disso vai ser guardado em correct, e aí eles serão iguais, né? Então, se isso aqui for true, correct vai ser true também, certo? Então, da mesma forma aqui, né? A mais B, o resultado aqui vai ser, se der 3, computed também vai ser 3, porque você está forçando aqui a igualdade, tá ok? E aqui a gente imprime. Então, qual é o resultado que a gente espera? Óbvio, verdadeiro. Agora, e se mudarmos aqui o nosso escopo, nosso domínio, para os números reais? Então, aqui, e se a gente computar 0.1 mais 0.3? Então, 0.1 mais, desculpa, 0.2, não 0.3, 0.2, qual o resultado? A mais B, eu espero que seja A, 0.3. Óbvio que será, né? Ninguém espera algo diferente. O que é que vai sair aqui? Falso. Certo? Por que é falso? Porque, de novo, a gente está trabalhando com casas decimais e aproximações, certo? Então, vejam que o problema não é só quando temos números com grandes casas decimais e tal. Pequenos números também, com esses pequenos erros, geram erros. Né? Pequenos números aí também vão gerar erros. Então, tenho muito cuidado com isso, tá certo? Bem, então, a lição aqui, igualdades devem ser usadas com tolerância. Você não pode esperar que eles sejam iguais, mas vamos esperar que eles sejam próximos, certo? Então, lembro que a gente está falando de aproximações, tá? Então, vamos ver mais em detalhes por que é que ali tivemos um erro, tá? Então, aqui, a 0.1, vou repetir, tá? B 0.2 e expected, o resultado esperado, 0.3. E A mais B, eu poderia colocar aqui, né, um print, mas bem, A mais B, será que A mais B vai ser igual ao expected? Isso aqui também vai retornar o resultado true ou false, né? E aí isso aí vai ser computado. Bem, para a gente saber disso, então vamos lá, eu vou rodar isso aqui, e aí ele me diz false, né? Então isso aqui foi false. Tá? Então não executou, quer dizer, não foi verdadeiro como a gente imaginou. Mas vamos lá, vamos ver por quê. Vamos imprimir aqui na tela os seguintes valores, e aí com precisão de 17 casas decimais. Quem é meu 0.1, o 0.2, quanto é 0.1 mais 0.2, imprima para mim, e imprima para mim quanto é 0.3, tá? Então vamos ver o que é que sai. Então veja, quando a gente chama
um número que a gente chama de 0.1, na verdade ele é 0.10000. E aí, ó, um errinho aí lá na 17ª casa, certo? A mesma coisa com 0.2, a mesma coisa com 0. Desculpa, não é 0.3, com a soma. Quando a gente somou aqui 0.1 com 0.2, o resultado foi 0.3,0014 aqui, tá? E o 0.3, né, na verdade, é o 0,2999999. Então, quando a gente está testando se A mais B é igual a expected, a gente está dizendo 0,30004 é igual a 0,2999999. Na verdade, não. Né? A não ser que você arredonde aí, esses números, eles continuarão sendo diferentes. Tá certo? Então, isso aí é uma observação para vocês, para não caírem aí no erro, tá? Então, o computador nunca foi a máquina perfeita, né, de calcular. Ela é a máquina que gera aproximações muito boas, tá certo? Então, vamos ver aqui um outro exemplo aqui usando funções matemáticas para a gente explorar um pouco mais também do módulo Math de Python, tá? Bem, então aqui vamos ver uma outra equação. Então, a gente tem aqui um seno hiperbólico, né, de x, e aí a aproximação uma forma, né, de aproximar o seno hiperbólico é através dessa equação, 1/2, né, exponencial de x menos exponencial de menos x, certo? Então, como é que a gente pode computar essa operação? Então, Math oferece tanto a função seno hiperbólico, já implementada lá por ele no módulo Math. Ele implementa o exponencial e implementa a função, né, que calcula o exponencial, né, o E de x, e calcula também o valor de E, certo? Então, ele oferece essas três opções. Nesse caso aqui, a gente poderia usar as três opções. E aí, vamos lá, vamos usar. Então, from Math, vamos importar seno hiperbólico, a função exponencial, a constante exponencial e π. Tá? Então, aqui, x, mas deixa eu ver aqui, deixa eu remover esse π, certo? Esse π aqui não está... Ah, não, desculpa. É porque o π vai ser nossa entrada. Então, o x vai ser 2π, certo? E aí, vamos lá. Vamos calcular essa equação, que é o seno hiperbólico de x, dessas três formas. O resultado 1, 2 e 3. O resultado 1, R1, vai ser a direta função de Python, Math, tá? O resultado R2 já vai ser 0,5, né, que aqui é 1/2, vezes exponencial de x menos exponencial de menos x. E a terceira opção é 0,5 vezes e elevado a x menos e elevado a menos x. Tá? E vamos imprimir os três aqui. Printf aqui, ó, dos 3 com 16 casas decimais, R1, R2 e R3. O que a gente esperaria? 3 formas de executar, mas teoricamente são idênticas, mas o que a gente acabou de aprender? Que todas são aproximações, certo? Quando executamos aqui, ó, tá aqui o nosso resultado. São iguais? Muito parecidas, mas não são iguais, certo? Então, aqui, ó, nós temos R1, as 4 últimas casas decimais, ó, deram iguais a R2, então R1 e R2, a gente pode dizer que são iguais. Se você testar aqui R1 e R2 como iguais, ele vai retornar verdadeiro, mas R3 aqui, ó, tem um erro aqui, as 4 últimas casas decimais são diferentes, tanto de R2 como de R1, certo? Então, isso daí é um problema que devemos estar atentos. Tá certo, pessoal? Pessoal, como um exercício para praticarmos, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vamos colocar um problema um pouquinho mais complexo. Uma bola é lançada com velocidade V0 em um ângulo θ
com o eixo, θ com o eixo horizontal, a partir do ponto x, y, e y é o y0, a trajetória da parábola, a trajetória da bola é uma parábola, desconsiderando a resistência do A, nós vamos ter a seguinte equação, tá? Tá aí, e aí faça um programa que retorne a posição horizontal, que no caso é y, da bola, considerando esses valores aí, V0, θ, x e y0, tá? Um truquezinho aí, percebam que V0 está em quilômetros por hora e θ está em graus, aí vocês vão ter que converter aí graus para radiano e quilômetros por hora para metros por segundo. Mas façam isso dentro do código, claro, usando, né, Python, não façam isso com calculadora por fora. E aí vocês vão escrever esse programa Python e vão enviar no formulário que está lá no nosso site, tá? Vizinho ao material dessa primeira aula. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, é só enviar.